Fala galera, Christian Pelica, fotógrafo. Eu vou estar mostrando mais um tutorial para vocês, dessa vez como a gente usar as curvas do Photoshop ou do Lightroom, tá? Nesse caso eu estou usando o Lightroom no exemplo, mas no Photoshop é exatamente a mesma coisa, tá? Então, sem muita enrolação, vamos lá pro tutorial. Então, eu tenho essa foto aqui que eu tirei numa festa aí, que eu fotografo. Então, a gente vai usar as curvas de tom que estão aqui na nossa direita, tá? Antes de tudo, eu vou fazer uns pequenos ajustes aí na foto antes de usar propriamente as curvas. Eu vou dar um corte nela. Eu vou pegar a ferramenta de corte, letra R, aqui no Lightroom, tá? No Photoshop é outro. E vou diminuir um pouco aqui para fazer um cortezinho nela para tirar aquela... Tinha essa área aqui que acho que não é área útil, eu acho interessante deixar só esse pedaço. E agora uns pequenos ajustes antes de propriamente as curvas, tá? Como eu uso o flash virado para frente, o que acontece? Acaba estourando um pouco o branco, tá? Então eu venho aqui nas highlights ou nos brancos e dou uma diminuída. Olha só, se eu mexer nos highlights, ele mexe em todos os pontos claros da imagem, tá? Eu vou mexer mais nos brancos, olha só. Então, eu vou tirar um pouquinho do excesso de branco, tá? Feito isso, eu vou dar uma pequena ajustada na textura e na claridade aqui para dar uma melhorada um pouquinho na pele, tá? Então, o que eu faço? A textura eu diminuo levemente, tá? Dá para ver que deu uma pequena desfocada aqui. Se eu aumentar a textura, olha só, ele acaba intensificando. Então, não é a minha intenção. A minha intenção é deixar um pouco suave. Então, eu vou dar uma suavizada aqui, de leve, tá? A claridade, ela funciona parecido, mas é um pouco diferente. Então, também, se eu aumentar a claridade, ele deixa a foto mais... parece que ele aumenta um pouco o contraste da foto. Então, se eu tirar, ele acaba deixando a pele um pouquinho mais desfocada, tá? E isso é interessante, é exatamente o que eu quero. E aí, esse desembaraçar aqui eu vou aumentar um pouquinho. E aí, para a gente ter um efeito comparativo, o antes e o depois, tá? Só com esse tratamento básico, já dá uma melhorada. Até poderia clarear um pouquinho aqui para... Perfeito, tá? Então, o antes e o depois. E agora, vamos para o tratamento das curvas em si, que funciona da seguinte maneira. Aqui, eu tenho 5 opções, tá? Eu tenho esse primeiro ajuste aqui, que o que ele faz? Ele clareia a imagem ou dá uma escurecida. Deixa eu tirar o zoom aqui. Então ele clareia a imagem ou escurece. Ele tenta deixar um equilíbrio aqui na imagem, tá? Então eu vou resetar isso aqui. Eu vou deixar tudo zerado. E eu vou para a segunda opção aqui. Editar o ponto de curva, tá? A curva funciona da seguinte maneira. Eu posso vir em qualquer lugar aqui desse meu gráfico aqui e eu posso colocar algum ponto. Por exemplo, eu vou colocar um ponto aqui no meio. Se eu pegar esse ponto e arrastar para cima, eu vou estar criando uma curva de clareamento, certo? E se eu puxar ele para baixo, eu vou estar criando uma curva de escurecimento. Vocês podem ver que ele clareia e escurece a imagem, mas ele mantém um contraste da imagem, tá? Isso basicamente, tá? Se eu der 2 cliques no ponto, isso é uma coisa interessante também, eu dou 2 cliques no ponto, ele reseta, ele tira aquele ponto, tá? Ou se eu
Tem que ser isso aí mesmo. Dá 2 cliques. Tá. O que mais acontece com essas curvas? Eu posso, além de clarear ou escurecer, eu posso mexer no contraste das imagens, tá? Como é que eu vou mexer no contraste das imagens? Para mexer no contraste, eu tenho que fazer uma curva em S, tá? Então, eu vou pegar alguns pontos aqui, não sei se dá para ver, mas tem uma gradezinha. Eu vou colocar um ponto aqui e mais ou menos um ponto aqui, dividindo lá em 5, eu coloco um aqui e outro aqui. E se eu puxar esse ponto de baixo, se eu puxar ele um pouco para baixo, eu vou estar escurecendo aonde é mais escuro, tá? E como eu travei o ponto aqui, ele não vai mexer onde é claro, tá? E se eu puxar esse ponto para cima, eu fiz uma curva em S. Então, olha só, o contraste que eu consegui ganhar, tá? Então, sem mexer nas ferramentas aqui básicas de contraste, eu consegui só pelas curvas, tá? Mas é importante saber primeiro essa parte básica aqui, tá? Para depois as curvas. Então, sem o efeito e com o efeito, tá? E se eu fizer o contrário, eu fizer, ao invés de uma curva em S, eu faço S ao contrário, o que que acontece? Ele acaba tirando um pouco esse contraste, tá? Então, eu vou resetar aqui, dar 2 cliques nos pontos, e aí eu tenho ela resetada. Uma coisa interessante também que é bastante usada é mais ou menos dessa mesma forma, colocar 2 pontos, que é o seguinte, eu posso clarear só as sombras, só onde que é escuro, eu posso dar uma clareada, entre aspas. Entre aspas, por quê? Eu já vou mostrar. Então, eu coloco um ponto aqui embaixo, perto desse ponto. Peraí, antes disso, eu vou fazer o seguinte. Eu tenho 2 pontos aqui na minha curva, um ponto embaixo e o ponto em cima. Se eu pegar esse ponto de baixo e eu aumentar um pouquinho, o que acontece? Ele acaba clareando aonde é escuro, tá? E se eu fizer o contrário aqui, eu pegar esse ponto de cima e baixar, ele vai dar uma escurecida só onde é claro, ele não vai mexer nos pontos escuros, tá? Uma coisa interessante que dá pra gente fazer é o seguinte, eu colocar um ponto aqui embaixo e outro ponto aqui em cima, e o que que acontece? Se eu pegar esse ponto preto aqui de baixo e eu clarear, o que que vai acontecer? Ele vai clarear onde é escuro, porém eu limitei ele com esse ponto aqui, ó. Então ele vai clarear os tons escuros, mas só até um limite. Então, diferente de antes, olha só, criando a curva reta, ele vai acabar dando um aspecto de foto mais antiga, sabe? Então, eu vou tirar o efeito e colocar aqui sem o efeito e aqui com o efeito. Ele acaba tirando um pouco o contraste, mas enfim, ele dá um efeito bem interessante. E se eu fizer o contrário, ele acaba clareando, quer dizer, ele acaba dando uma escurecida só nos tons claros, só que ele tem esse limite aqui, ó, que eu limito até qual tom que eu quero que ele clareia ou escureça se eu fizer o contrário. Então, olha só, é um efeito interessante porque, olha só, sem o efeito eu consigo ver vários detalhes lá atrás. Que é bem mais escuro. Então, se eu colocar esse efeito, eu acabo eliminando todos aqueles efeitos, todos aqueles detalhes lá, eu acabo escondendo eles. E eu dou foco só para o principal da minha imagem, tá? Que, se eu quiser, eu também posso dar uma clareada ou escurecer, tá? Então, isso é bem interessante, porque dá um efeito legal, um efeito que
que dá para ver que a foto foi tratada, que não é uma foto original, tá? Então, só para efeito comparativo, a foto original sem nenhum efeito e a foto tratada, tá? Para ver isso aqui eu teclo Y aqui no Lightroom, tá? Ele mostra o antes e o depois. Perfeito, eu vou resetar aqui. Ó. Se eu clicar com o direito em qualquer lugar aqui, eu posso resetar o canal ou resetar todos os canais. Aqui, como eu só mexi nesse, eu vou resetar só esse. E aqui vocês podem também ir testando. Ó. Se eu pegar esse ponto aqui e puxar para cá, o ponto de baixo puxar para a direita, ele vai, se eu puxar para cima, ele vai clarear. Se eu puxar para a direita, ele vai escurecer só onde é escuro. Opa. E se eu pegar aqui e fizer o contrário, pegar no de cima, também ele vai clarear só onde é claro. Tá? Então isso é um ajuste bem legal, que dá para deixar a foto mais profissional. Tá? Então, a gente fez nos tons gerais aqui. Ó, tá? Então eu vou... Aqui eu tenho o primeiro, o segundo, e agora eu posso escolher por canal de cor. Tá? Os 3 canais de cor aqui, o RGB, o vermelho, o verde e o azul. Tá? Então, se eu clicar no canal vermelho, o que eu vou ter? Se eu criar um ponto aqui no meio e vou clarear, ele vai adicionar um tom de vermelho na minha imagem. E se eu fizer o contrário, ele vai adicionar esse tom mais pouco esverdeado, tá? Não é bem verde, assim, não sei que cor é essa, mas enfim. E aí, depois eu tenho o canal verde, mesma coisa. Se eu colocar um ponto no meio, ele vai adicionar verde na imagem, ou vai adicionar esse magenta na imagem. E o azul, se eu clicar no canal azul aqui, a mesma coisa, ele vai adicionar azul, ou vai adicionar o amarelo. Tá? Então, voltando para o vermelho, isso funciona para todos os canais, tá? Eu posso ter a seguinte opção, que também fica um efeito bem interessante, que é o seguinte. Se eu pegar esse ponto aqui de baixo, no canal vermelho, tá? E eu subir, o que está acontecendo? Ele está adicionando vermelho nos tons escuros, tá? Se eu fosse aqui no meio ele adiciona em todo geral. E nesse aqui, opa, cliquei sem querer. E nesse aqui ele adiciona vermelho só nos tons escuros, tá? E se eu pegar nesse ponto de cima e puxar para a esquerda, ele vai adicionar vermelho só onde é claro, tá? E se eu pegar e puxar para baixo, esse ponto de cima, ele vai adicionar aquela cor lá, que é meio que um verde, nos tons claros, tá? Então, quanto mais para cima do gráfico, ele mexe mais nos tons claros. Se eu pegar embaixo do gráfico e puxar para a direita, ele vai adicionar essa cor aqui nos tons mais escuros. Bom, vou para o verde, a mesma coisa. Para o azul, a mesma coisa. Então, eu posso adicionar um azul. Tá? Posso exagerar bastante, tá? Isso vai do gosto de cada um. E se eu puxar para o lado, eu vou adicionar esse amarelo. E a mesma coisa lá em cima. Eu vou adicionar azul só nos tons claros ou adicionar amarelo. Bom, com isso eu posso fazer combinações, tá? Se eu adicionar um pouco de azul e adicionar um pouco de vermelho, o que acontece? Eu tenho esse roxo, tá? E aí eu posso ir fazendo combinações, tá? Eu adicionei o vermelho e o azul, eu tenho esse roxo, e eu posso pegar a curva de tom geral, tá? Não dos canais, e adicionar aquele efeito lá que eu mostrei antes, que é dar uma clareada só nas sombras, tá? E uma escurecida, quer dizer,
É isso aí. E uma escurecida só onde quer os brancos. Aqui ele deu uma clareada porque ele acabou mexendo na curva. Ele acabou subindo essa parte da curva. Mas se eu baixar, ele vai escurecer onde é claro, tá? Mas enfim, eu não uso tanto aqui. Eu particularmente gosto mais de mexer só aqui nas sombras. Então olha só, eu escondi aquele fundo e deixei só o primeiro plano, que é essa moça mais destacada, tá? E aí eu posso, enfim, fazer essa combinação. Ah, eu quero adicionar um tom verde. Vamos supor que eu fotografei uma... Isso aqui é sem os ajustes de cor, é só com o ajuste da curva geral, tá? E aí vai conforme o tema. Por exemplo, se eu vou fotografar uma festa de St. Patrick's Day, que tá bem popular aqui no Brasil, então eu vou no verde e eu vou adicionar um verde só nas sombras, só onde é mais escuro. Então eu tenho um aspecto legal. Aí vamos supor, inclusive esse lugar que eu fotografo aqui, que é o Super 7, eles fazem uns eventos, é uma quadra de futebol e de futebol society, só que enfim, eles têm um espaço que eles fazem eventos. Então o tema lá, o tema do lugar é verde, então eu poderia muito bem deixar a foto um pouco esverdeada, né? Só que eu acho que o verde, enfim, não é uma cor tão legal assim para usar. Eu particularmente prefiro mais o azul, tá? Então o azul eu acho que dá um aspecto interessante, ó. Aqui eu estou exagerando um pouco, né? Mas se eu quiser um tratamento bem carregado, eu deixo esses valores bem intensos. Mas enfim, eu vou deixar ele um pouquinho de leve. Então, só para comparação, sem as curvas e com as curvas. Olha só, dá um aspecto muito mais profissional, dá para ver de longe que foi tratado, que tem filtro, tá? Eu acabo perdendo informação do fundo, que na verdade, para mim, nesse caso, não importa, tá? Então, eu acho que fica bem legal. Opa! Sem e com efeito. Então, aí agora eu posso fazer uns outros ajustes. Eu quero clarear um pouquinho. Eu vou aqui na exposição. Quero um pouquinho mais de contraste. Eu posso vir por aqui. Mas eu posso também fazer esses ajustes a partir daqui, ó. Tá certo? E também, na hora de usar, se tiver alguma dúvida, aqui ele tem alguns presets, certo? Se eu clicar aqui, ele tem o linear. O que ele faz aqui? Ele não mexe em nada, tá? Eu tenho esses presets, o contraste médio. O que faz o contraste médio? Ele já me mostra o que foi feito. Aqui um contraste bem de leve. Tem um contraste forte. Então eu já tenho algumas coisas pré-definidas. E aqui tem alguns presets que eu deixei salvo aqui, ó. Que é os que eu usei anteriormente, tá? Então eu vou deixar aquele azulado, vou dar uns Ctrl Z para voltar. Aqui eu acho que fica bem legal a imagem desse jeito. Então vamos comparar o sem efeito nenhum e o com efeito. Então olha só, dá para ver que fica bem mais interessante, tá? Então eu acho que seria isso nesse tutorial. Então, uma coisa bem básica, um tutorial mais rapidinho, só para ver como é que funcionam essas curvas, tá? Então, é isso aí, valeu. E quem puder apoiar, deixa um like aí que sempre fortalece a gente, tá? Valeu, obrigado.